Fala galera abençoada, Pastor Rony por aqui e nós estamos aqui hoje para mais um GJcast e você é o nosso convidado especial. É muito bom te encontrar aqui novamente, estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor tem para estabelecer sobre as nossas vidas. Fique ligado que tem muita coisa para acontecer hoje, né, Darvi? Sim, Pode ser Geração Eleita, tudo bem? Nós estamos aqui, né? Mais um podcast. E deixa eu te falar com você. Não se esqueça de comentar, deixar seu comentário, deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Comenta lá porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. Aí ele entrega para mais pessoas. Então não deixe de fazer essas opções. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, apoiadores desse projeto. Gostaria de iniciar pela Gustacar, essa agência de veículos, né, que tem nos apoiado nesse projeto. E é muito importante que você entenda que ela tem troca, compra de veículos. Então, se você quiser tanto comprar como vender, eles podem também te dar o suporte lá. Lembrando que é um carro de qualidade, preço baixo, dentro daquilo que você espera, aquilo que você quer e cabe no seu bolso. Então não deixe de aproveitar, procure lá na Benjamin Guimarães, a Anderson Gustacar. Também temos como colaborador a Doceria King, né? Um parceiro que tem nos ajudado e adoçado o nosso dia, né? E não deixe de ir lá de fazer seu pedido. Lá tem os melhores bolos, os melhores doces da região. Vai lá que vai ser bacana. Amém? Aí você procura a Raíra. Eu vou deixar todo o endereço, o contato aqui. Não deixe de adoçar o seu dia. Eternizando momentos. Exatamente. E também temos a estúdio de beleza, né? Amanda Salles. Para você, mulher que quer se tornar ainda mais linda, compartilhar, né, aquilo que o Senhor tem colocado em você, realçar a beleza que o Senhor colocou nas suas vidas, procure a Amanda porque ela é especialista na área, a melhor cabeleireira da região. Não deixe de ir lá. É na Rua Coronel, Américo Leite, número 554. E vai lá que eu tenho certeza que o seu marido não vai se arrepender e você também não. Vai ficar muito mais linda. E temos um parceiro novo, né? O Copib, né? O Conselho de Pastores de Birité, que tem sido nosso parceiro, né? Nesse projeto, né? E tem feito, né? Algo extraordinário em Birité. E é um conselho top, né, Rony? Isso aí. Pessoal, é isso aí, nós vamos para os convidados e hoje temos duas convidadas de muita importância. Realmente é uma estrutura, uma base no nosso ministério e eu tenho certeza que o que será estabelecido sobre essa mesa irá edificar muito a sua vida. Então é com muita alegria e com muito orgulho que eu venho apresentar a vocês nossos convidados. Fique ligado. Vamos lá? Roda a vinheta. E aí galera, como eu disse, estão aqui as duas, né, pilares do nosso ministério. Eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho. Amanda. Tudo bem, gente? Meu nome é Amanda Salles. Hoje eu faço parte do Ministério de Dança lá na minha igreja, atuo nesse ministério. E a peça fundamental para crescermos tem sido a união, né, entre o casal. E hoje nós vamos contar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho sobre como tudo começou. E fique com a gente para poder conhecer um pouco melhor sobre essa história. Raíra. Oi, pessoal, paz do Senhor. Me chamo Raíra, né? Sou casada com o Maicon Darvi. E a gente tem 2 filhos, o Azaf e a Esté. Estamos aí juntos, num só foco, num só propósito. E é isso. Isso aí, pessoal. E hoje a gente vai abordar uns assuntos aqui relacionados a casal, a casamento. E você que esteja aí procurando, né, alguém para se casar e também, ou que quer transformar o seu casamento ainda mais abençoado do que está, fique ligadinho com a gente que eu tenho certeza que será sobrenatural. E para começar essa conversa, esse bate-papo, a gente gostaria um pouco de perguntar, né, vocês dois aí, Raíra e Darvi, como é que foi o início de tudo, como foi que vocês encontraram? Conta um pouquinho para nós como foi esse encontro. A nossa história, né, Darvi, é um pouco doidinha, né? A gente começou bem novos. Eu tinha 12 anos, Darvi tinha 16. E um amigo do Darvi apresentou ele pra mim, queria que a gente ficasse junto. E o Darvi, por saber minha idade, não queria muito, né?
por eu ser muito nova. E aí aconteceu que a gente se encontrou, e aí tudo começou, e eu já era da igreja. Só que o Darby não, né, Darby? E aí a gente começou, o Darby ia aos cultos por causa de mim. Ele começou a frequentar e fazer tudo aquilo que eu fazia, me acompanhava. Lembrando, né, que eu já nasci no berço evangélico. Só que eu tava naquele período, né, rebelde, né, adolescência. E aí eu tava saindo muito, eu acho que, tipo assim, né, Deus colocou essa maravilhosa pessoa na minha vida, né, pra me voltar de volta pro meu propósito, né, qual ele tinha já me falado, ele já tinha, mas quando vai chegando a adolescência, né, a gente vai desviando por um caminho que às vezes a gente acha que sabe tudo, mas na verdade a gente não sabe nada, e foi bastante, né, interessante isso que aconteceu, e eu creio que foi um propósito de Deus, né, que através dela eu comecei a ir na igreja, mas não com foco em Jesus, né, mas em foco nela, né, sendo bem claro, mas lá eu encontrei Jesus. E isso é o importante, né? Então, claro que no começo eu ia, né, por causa dela, que eu queria encontrar ela, e eu ainda continuava saindo, né? Eu continuava ainda, né, indo pros bailes, indo pros lugares, e ela na igreja, né? E ali eu vi que chegou um certo ponto da vida, né, que não dava mais, né? Ou terminava, ou abandonava a balada. E é aí que o Senhor me pegou e graças a Deus nós estamos aí. E a gente vê Deus em cada detalhe, né? Porque ele não só une pessoas, ele une propósito. E quando Deus nos uniu, tudo ali começou, né, Darby? A gente bem novo, amadurecendo junto, muita coisa que a gente já passou, né, Darby? Mas aí, quando eu fiz 16 anos, a gente decidiu casar. E a nossa história de casamento também é uma história assim, né? Que a gente viveu milagres, né, Darby? Com certeza. A gente muito novo, meu primeiro emprego, menor aprendiz. O Darby chegou uma época que ficou desempregado. E a gente, assim, decidido já a casar, começou a viver coisas extraordinárias, né, Darby? Pessoas nos abençoando, pessoas, assim, ajudando a gente a construir algo. A gente viveu também o milagre da nossa casa, né, Darby? Nossa primeira casa. A gente conseguiu comprar ela. E, tipo, vivendo totalmente todos improvável, mas vivendo aquilo que Deus tinha já preparado e a gente fazia acontecer. E quando Deus prepara, né, ele não só une pessoas, ele une propósitos e ainda dá, né, recursos, cartas, né, para que você pegue madeira, né, para que você desbrave e consiga reconstruir os muros. Então, tipo assim, foi algo que, sabe quando as coisas estão fluindo, as portas começam a se abrir, as coisas começam a vir naturalmente, sem forçar. Então a gente via realmente que era um propósito de Deus. E agora a gente quer saber de vocês, né, como é que foi a história de início, né, conta mais para nós aí. Amém. Nós iniciamos aí uma jornada, faz 13 anos que a gente está junto. Realmente foi uma jornada de muito crescimento. Tudo começou a gente vindo realmente de um baile funk. Nós tínhamos o destino totalmente traçado por outras coisas, né? Só que aí, em um dia, a gente voltando do baile funk, um amigo dele apresentou ele pra mim, porque sempre as amizades, né? Nós precisamos até tomar cuidado com isso. Mas esse sentido foi algo realmente... Eu acredito que o Senhor já estava planejando essa estratégia para nós. E aí a gente foi se conhecendo. Para mim, eu achei que não daria em nada, porque eram pessoas realmente improváveis e que só iria ficando ali. Só que eu me lembro que antes de eu conhecer o Rony, há um tempo atrás, eu sentei com as minhas amigas na rua de cima da minha casa, que a gente ficava muito lá. Eu sentei e falei assim, quando eu ficar mais velha, eu vou casar, vou ser evangélica. Então, o Senhor, ele já tinha ouvido aquilo que eu tinha determinado. E aí, passado um tempo, né, Rony, a gente se conheceu e foi se conhecendo. Mas as pessoas falam, não fica com ele, não. E eu acredito que as pessoas também davam para ele o mesmo conselho, não fica com ela, não. Porque realmente, gente, a minha descendência tinha realmente algo traçado que não iria acontecer, que não iria dar certo, que eu não iria conseguir prosseguir.
Mas só que o Senhor ele já tinha planejado outras coisas. E aí quando eu e o Rony foi permitindo que as coisas acontecessem, mesmo ainda no mundo, porque nós ainda estávamos no mundo, e a gente deixou com que as coisas fossem acontecendo. E foi tudo assim muito natural, porque muitas coisas aconteceram e o Rony estava comigo em tudo que aconteceu. Exatamente. Então as coisas foram acontecendo naturalmente. Nós dois não tivemos aquela coisa, tem que ir lá em casa pedir minha mãe para namorar, porque realmente eu já vivi algo muito conturbado. E aí foi realmente para poder ajudar mesmo. E aí as coisas foram acontecendo. E aí a gente decidiu realmente viver esse relacionamento, que foi quando começou a vir os presentes, a vir aquela proximidade mesmo de um casal. Ela falou algo interessante ali, pessoal, que é a questão das amizades dizerem para terminar, para não prosseguir. Eu acho que aí é muito voltado também para o medo, né, de perder aquela amizade de rolê, de sair. E as pessoas viram que foi ficando cada dia mais sério aquela relação, e elas sentiram esse medo de perder aquele companheiro de baile funk, companheiro de balada. E é nesse ponto que a gente tem que estar com o nosso coração focado um no outro e em Deus. Por quê? Porque quando a gente ouve as amizades de fora, ouve os conselhos das pessoas de fora, e a gente começa a se desviar daquilo que o Senhor traçou para as nossas vidas. E até exclusiva aqui agora, eu acho que nem a Amanda sabia disso, mas eu queria falar algo interessante que eu fiz antes mesmo de conhecer ela. Como ela disse, a gente tinha uma vida realmente intensa em bailes e baladas, era algo que realmente o Senhor não tinha traçado para nós. E o interessante é que eu já estava cansado, por mais que na hora ali estava feliz, rindo, brincando com todo mundo, mas o dentro, o interior, o interno, ele já estava cansado dessa situação. Por quê? Porque é como o Darwin disse, meu irmão, nós fomos criados em um lar evangélico, um lar cristão, um lar que foi ensinado os princípios da Bíblia. E quando eu estava ali, por mais que a minha carne estava gostando daquela situação, mas a minha alma, ela pedia por ajuda. A minha alma, ela pediu por socorro. E eu lembro como se fosse hoje, que em meio de uma dessas baladas, eu voltando pra casa, tal, sozinho e tal, e eu fiz uma oração com Deus. Mesmo, olha pra você ver. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tô embalada, Deus não vai me ouvir. Eu tô nessa situação, Deus não tá me vendo. Cara, Deus, ele tá com você em todas as situações da sua vida. Basta você crer e direcionar a ele essa petição de ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo eu me sentindo indigno e sujo do jeito que eu estava, eu falei, Senhor. E eu fiz uma oração sincera com ele. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me dá uma pessoa correta, uma pessoa que irá complementar a minha vida, eu prometo que eu vou largar tudo isso aqui e vou viver para o Senhor. E eu fiz essa oração, passou algum tempo, quem apareceu na minha vida? Essa lindeza aqui. E o engraçado de tudo isso é que ele pede a Deus alguém correto. Exatamente. E vem uma pessoa totalmente que não era correta naquilo que fazia. No momento. E eu me lembro que realmente nós fazíamos planos para estar na presença. Exatamente. Eu lembro que a última vez que nós vivenciamos o mundo foi, a gente ia para um baile funk, e aí eu falei com o Rony, Rony, hoje eu não quero ir. Hoje eu decidi que eu não quero ir. Para poder voltar para a igreja? Não, a gente só decidiu que não iria. E nesse dia aconteceram coisas nesse lugar que realmente não era para estarmos lá. E então ali eu entendi, cara, peraí, eu preciso começar a viver o meu propósito. Ali eu entendi o meu propósito? Ainda não, mas eu entendi que ali não nos cabia mais. Exatamente. E desde então nós começamos a mudar a nossa rota. Desde então nós começamos a mudar aquilo que nós achávamos que era para nós, mas o Senhor já tinha traçado algo totalmente diferente, totalmente oposto daquilo que a gente imaginava. E aí também a gente decidiu a casar, decidimos viver, né? Não, vamos viver então, uma vida com propósito, vamos viver. E aí começaram a acontecer muitas coisas da minha vida, de percas muito grandes. E aí dentro dessas percas, nós estávamos nos preparando para casar. E diante disso, as circunstâncias diziam que não. As circunstâncias diziam, não é para ir, não é para acontecer, não é para você fazer. Só que aí nós entendíamos que os recursos estavam, é o que vocês disseram. O Senhor, ele dá a direção e ele também dá os recursos. E ele também nos deu recursos para isso. Exatamente. Nós casamos assim, tivemos um casamento muito bom, fizemos
festa e nós entendemos que realmente o Senhor estava naquilo ali. Porque nós vivemos o nosso casamento realmente milagres também. Estávamos na nossa casa, compramos todos os nossos móveis, graças a Deus o Rony teve recurso para isso. E assim a gente foi vivendo e nada nos parou. E foi situações que foram sendo criadas para realmente, espera aí, eu preciso que vocês vivam um propósito, eu preciso que vocês voltem e recalculem a rota daquilo que eu tenho para vocês, porque o que eu tenho é realmente algo grande. E nós fomos entendendo isso. Exatamente. E todas as vezes, pessoal, que você quiser fazer a vontade de Deus, quando você moldar a sua vida para fazer a vontade de Deus, sempre vai vir batalha, sempre vai vir guerra, sempre vai vir lutas para tentar te atrapalhar. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Quando a gente decidiu em ir para a igreja, em ter uma vida com Cristo, nós sentimos realmente na pele qual é o preço de ter uma vida com Cristo, de ter uma vida com o Pai. E nós decidimos realmente estar ali com Ele, porque sabemos que essa era a melhor opção naquele momento, era a melhor opção que a gente podia ter. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente começou a focar, a gente foi pra igreja, a gente começou a ajudar o outro na ministério. Eu lembro que no início eu não tava tão querendo ir, a Amanda insistiu muito comigo, e eu aí agradeço a ela por causa disso, porque hoje... Que tinha que ser ao contrário. Exatamente. Hoje, ela não conhecia a palavra, verdade, ela né? Conhecia. Ela era também da Maranata, era da igreja com a mãe dela aí ensinando ela, acabou se desviando juntamente comigo. Depois a gente se encontrou pra gente junto encontrar Cristo. Olha que legal. E interessante que foi exatamente isso que aconteceu. E como eu havia dizendo, nós estávamos em um processo de muita conturbação e luta. E ela até iniciou um pouquinho ali sobre como que foi o início para casar e tal. E o interessante é que quando eu tava trabalhando e eu tava planejando, né, amor? Nós tava colocando papel, começando a comprar as coisas. E quando a gente marcou a data do casamento, aí eu falei, agora vai. Aí o que acontece? Eu sou mandado embora do trabalho. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o senhor não quer que eu case, não? Porque na hora que eu marco a data, o senhor acontece alguma coisa para me mandar embora. Só que naquele momento eu olhei com um olhar carnal. E se eu tivesse olhado com o olhar espiritual, eu ia entender que ali, de eu sair daquela empresa naquele momento, geraria um recurso para mim ir lá e comprar. Por quê? Porque a gente tinha a casa, mas a gente não tinha móveis. E a gente também, a casa precisava de uma reforma para a gente adentrar para ela. E quando eu saí do emprego, eu peguei um recurso que eu conseguiria fazer isso. Então a gente comprou alguns móveis, o principal, né, amor? E reformamos a casa. E quando eu reformei a casa, eu comecei a trabalhar, fazendo alguns bicos, sempre orando a Deus. Eu sei que o Senhor vai nos dar possibilidade de chegar naquele dia e eu estar empregado, ter o recurso. Foi exatamente isso que aconteceu. Faltando um mês pro meu seguro-desemprego acabar, eu arrumo um emprego e consigo manter a casa, que era o meu maior medo de entrar pro casamento sem a maior função do casamento, que é ser um provedor. Isso me preocupava tanto, mas quando eu confiei no Senhor e não parei de fazer a obra, fui seguindo, e o Senhor, ele foi abrindo as portas. Então, se você tá passando por esse momento, talvez você tá nesse momento que a gente tá contando, tá prestes a se casar, e o mar, ele tem sido revolto, e o vento tá forte, cara, confia em Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, as outras coisas se alinham para que dê certo. É o que está escrito em Romanos 8:28. Que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E desde a criação, né, a gente consegue ver, né, Deus sempre introduzindo a família, Deus sempre introduzindo seus valores. Né? A Bíblia diz lá em Gênesis 2:18, né? Então disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, né? Farei para ele uma disjuntora, uma auxiliadora para que ele corresponda, para que seja, né, alguém que ajude, né, desde o Éden, né, ou seja, desde o início, sempre o propósito de Deus é unir duas pessoas, porque a caminhada não é fácil sozinho, né, e sempre tem que ter alguém, e é por isso que a gente que é casado, a gente consegue identificar isso muito, né, claro. O que Deus queria dizer nesse capítulo 2, né, 18, é que realmente chega um momento na nossa vida que a gente quer parar, mas aí tem pessoas do nosso lado, né, como a Raíra, né, sempre incentivando, sempre falando, vamos. A mulher, ela por si só, ela tem dentro de si como uma, né, intercessora, aquela que intercede pelo lar, aquela que traz de volta o homem, né, aquela que reaviva os sonhos dele. Então, desde o Éden ali, o Senhor já sabia, né, que o homem precisava de alguém. Né? Não, e quando você vê o projeto que Deus vai criar na mulher, né, você vê que ele não tira da cabeça, ele não tira dos pés, ele tira da onde? Da costela. Por quê?
É porque é lado a lado. É. Não é uma... É porque já vi muita gente falando, que a mulher é mais, que o homem é mais. Não é nesse nível de hierarquia, tá entendendo? E sim de propósitos, e sim de atuar em áreas diferentes. Como o homem, como você disse, que é o provedor, né? E a mulher é aquela que governa, né? Pra você ver, se a gente for olhar com os olhos, né, mais a fundo, a mulher, né, ela que sustenta o lar. Porque a Bíblia diz o quê lá? Provérbios, né? Que a mulher Sabe, edifica a sua casa. fica a sua casa, e a tola a destrói. Ou seja, ela governa o lar onde que ela vive. Então a Bíblia, ela sempre introduz a família, ela sempre introduz, né, a mulher não como alguém, né, ruim, mas sim alguém que vai auxiliar, alguém que vai corresponder o que o homem precisa. Exatamente. E tem uma parte que às vezes a gente entende um pouco errado, que a mulher, né, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E na sociedade de hoje, às vezes a gente enxerga essa palavra de forma errônea. A gente enxerga ela de forma autoritária. A mulher tem que obedecer o marido. A mulher tem que fazer tudo que o marido quer. Cara, da onde foi tirado isso? A palavra submissão, se você desmembrar ela, vai ficar fácil o entendimento. Submissão, embaixo da mesma missão. Então, quando a mulher é submissa ao homem, significa que ela está na mesma missão do que o homem. E vice-versa. É o casal, né? O que o Davi disse. Quando a gente se casa, quando a gente deixa o nosso lar e vai morar com a esposa, nós deixamos de ser um ser, deixamos de ser dois seres e apenas somos um ser, voltados no mesmo propósito e na mesma missão. É esse o propósito do casamento. É nós estarmos juntos com a mesma mentalidade, com o mesmo propósito, no mesmo foco e na mesma missão. Esse é o verdadeiro sentido da submissão. É estar debaixo da mesma missão até o dia que o Senhor nos encontrar, né, amor? É verdade. É viver o propósito mesmo. Né? Quando nós vivemos o propósito, nós sempre vamos conseguir chegar onde nós devemos chegar. Quando nós paramos aquele propósito, não adianta eu nem questionar, nossa, mas eu não consegui, nossa, mas eu não realizei o sonho de casar, nossa, mas eu não realizei o sonho de ter filhos, mas você quis viver o propósito? Porque a maior importância hoje dentro do ministério é você querer viver o propósito. E o casamento, ele é o propósito maior, porque é Deus, família e igreja. Então a família, ela tá aí dentro do casamento. Se eu não viver um casamento próspero, se eu não viver um casamento saudável no Senhor, e para eu viver esse casamento saudável, eu preciso ter ali os processos, né, que são os pilares daquilo que eu preciso viver, que é para ter um relacionamento no Senhor. Exatamente. E a gente entende, né, que o nosso contexto sempre é bíblico, né? Desde o início, o Senhor, ele tem seus princípios com base na família, né? E o diabo, ele sabe muito bem disso. Se ele quer abalar o homem, ele ataca onde? A família. Você pode atacar no emprego, você pode atacar em qualquer lugar, né? O homem não sente tanto, ou até sente, mas não é capaz de derrubar. Mas a família, né, é como se fosse a base, né, do homem, da mulher, ali é a base, né, aonde está firmamento. Talvez no emprego ele tem uma situação ruim, né, mas quando chega em casa, aí a esposa tá lá, como uma esposa sábia, e ela vai lá e vai te falar palavras, e quando você olhar para ela, né, você vai sentir firmeza, que nem eu vou contar uma situação que aconteceu na minha vida, né. Quando a gente casou, eu tava desempregado, não foi aí. E, tipo assim, é igual você falou, a gente tem aquele sentimento, falou, pô, eu tenho que trabalhar, né, eu preciso manter a minha casa. E eu já tava certo, a gente casou em novembro, né, e eu tava desempregado. E eu tava procurando serviço, o Marcos Paulo sabe muito disso, né, a gente saía muito pra entregar currículo. E aí, às vezes a gente tava entregando currículo, né, às vezes eu não sei se ele vai lembrar, né, que a gente pegou um currículo, um tanto de currículo, saiu entregando, né, e fizemos uma entrevista, e naquela procura de serviço, né, e eu cheguei a um ponto na minha vida que eu fiz a mesma oração, onde que você fez, mas eu fiz o contrário. Eu falei, Senhor, expliquei a minha situação, falei o que eu estava passando, e nisso, né, um colega meu me chamou e falou, cara, eu descobri uma forma que tá dando dinheiro. E eu falei, o que, mano? Eu falei, achei que ele ia falar droga, né? Eu ia falar, não é possível que eu tava apresentando. Né? E ele falou, não, cara, é vender coisa no sinal. O que você acha de a gente começar a vender coisa no sinal? E eu olhei minha situação, na verdade, na hora bate a vergonha, né?
Mas maior que a vergonha é não conseguir sustentar a sua casa. Exato. Então, Verdade. eu falei assim, pô, se só tem isso, eu falei, vamos fazer. Aí eu lembro que foi até o Puguinha, né, o Vitor, e a gente pegamos nós dois, fomos pra Tiradentes, compramos as coisas tudo, a paçoca e a pipoca pra vender no sinal, né, Raí? Não sei se você lembra disso. E aí a gente chegou e falou assim, ó, amanhã, 8 horas, né, a gente sai pra vender. Falei, beleza, tá combinado. E aí eu, na hora que eu fui deitar, eu falei com Deus assim, cara, eu acho que foi uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que você tem pra mim? É isso, essa promessa que o Senhor tem pra mim? Porque se for, né, eu vou. Mas se não for, que algum serviço me liga, né, e me chama. E eu achei o quê? Daqui uma semana, né? Mas aí, na hora que eu dormi, na hora que eu acordei, tinha uma ligação da empresa me chamando. E, na verdade, a gente tinha combinado, né, de sair 8 horas e eu acordei 7h30 e eu vi lá a ligação. E eu tinha perdido essa ligação. E eu falei, cara, esse número aqui não é normal e tal. Aí o que eu fiz? Peguei o celular e liguei pra lá, né? E realmente era uma proposta de emprego, né? Só que era pra gente ter saído, só que a gente não saiu porque tava chovendo. E se eu tivesse saído, olha você ver como tudo coopera. Se eu tivesse saído um pouquinho antes, talvez eu não ia ligar para aquela empresa, não ia ver. E aí choveu umas meia hora. E a gente tá esperando. Nessa meia hora, né, teve a ligação, eu liguei, já marcou a entrevista meio-dia, né, no mesmo dia, né? Eu fiz a oração de madrugada, né? E de manhã o Senhor já respondeu. Então eu acho assim que Deus ele coopera sempre quando o nosso coração, a nossa família, nossos planos, nossos projetos estão alinhados com Deus. É aí que funciona. E o interessante também, Davi, que a fé sem obra, ela é morta. Então, assim, a gente não tem que só querer, a gente tem que fazer acontecer. E imagina se Davi ficasse lá olhando para Golias. Não, eu não vou conseguir, ele é muito grande. Eu sou muito pequeno. Ai, com essa pedrinha. Ai, com isso aqui que eu tenho. Mas não. Ele pensou diferente. E quando ele foi, ele conseguiu. E assim a gente tem que ser. Porque às vezes a circunstância diz que não. Às vezes as pessoas falam, não vai conseguir chegar. A gente, principalmente, né, Davi? Porque eu lembro muito bem que muitas pessoas falavam que a gente não ia conseguir, não acreditava. E principalmente também por a gente vir da vila, né? Da favela. E pessoas ali, com quantos casamentos são destruídos, quantos casamentos que não dão certo ou que vivem uma vida totalmente errada. E parece que às vezes as pessoas, elas falam assim, ó, vem da vila, vem dessa origem, vai ter esse final. Vai ter essa vida. Né? O mundo, ele impõe coisas que a gente nem... Se a gente aceitar, né? Rotula, né? Se a gente aceitar, a gente vive naquela vida, né? De opressão, né? Ah, beleza, eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Mas não é assim, né? Você decide sua história, o que a Raíra tá dizendo. Exatamente. E a gente decidiu, né? Escolher viver uma história com Cristo. E aí que fez todo sentido, né? Não é que nós somos os melhores, não que nós, né? Não. É a decisão que nós tomamos com Cristo, porque não é o que nós podemos fazer, e sim o que Ele pode fazer através de nós. Então, isso nós atitudes entendemos. também, né, Dar? Eu até coloquei aqui, Romanos 12:9, diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. E é isso que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente fica com tanto medo de errar, mas o que você tem feito para acertar, né? A gente fica pegado naquilo que é ruim, mas e o que é bom? Será que você tem também se preocupado com isso? Porque às vezes o medo de errar fala tão alto, mas e acertar? Você tem procurado acertar, fazer as coisas certas, né? Exatamente, porque se você não mudar suas atitudes atuais, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, ela nunca vai acontecer. Porque as mesmas ações requer ao mesmo resultado. E quando você converge a sua vida para ter uma vida direcionada para Deus, para ter um casamento abençoado, para ter uma família abençoada, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que moldar a sua vida, agora não para uma vida solo,
que vai ser abençoada, mas agora uma vida conjunta. É quando você pega na mão um do outro e fala, vamos, pode contar comigo, eu vou te ajudar naquilo que você precisa e você me ajuda naquilo que eu preciso. O casamento é exatamente isso, quando a gente entende que é uma caminhada onde o Senhor te deu o privilégio de seguir essa caminhada juntos. Cara, que privilégio é esse de ter uma vida em rumo a Cristo, em rumo a eternidade, agora não mais sozinho, mas agora unidos pelo mesmo propósito. E quando você entende isso, você começa a absorver qual é o verdadeiro sentido do casamento. E qual é o verdadeiro sentido? Muitos aí, né, falam, ah não, eu casei para fazer a minha esposa feliz, ah, eu casei para fazer o meu marido feliz. Cara, isso é uma parte do casamento, mas não é a ideia principal. Qual é o maior foco? Qual é a maior intensidade? Qual é o objetivo do casamento? Por que que Deus me apresentou a Amanda? E por que que Deus apresentou a Amanda a mim? É exatamente por isso, porque nós estamos focados em uma só coisa. É eu ajudar ela na salvação dela e ela me ajudar na minha. É quando o Senhor fala, é melhor em serem dois do que um. Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta. Então ele não tá falando disso em outro estado, não. Ele tá falando de quê? É de estar junto no mesmo foco e na caminhada com Cristo até o dia que você vai encontrar com Ele. É o que ele falou, né? É que o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como assim? Dando a sua vida por ela. E pra que Deus deu por que Jesus deu a sua vida pela igreja? Foi pra quê? Pra ela ser feliz? Pra ela ter uma condição financeira boa? Pra ela alcançar um carro, uma casa? Não, cara. Deus, ele deu a vida. Ele saiu do trono. Ele veio pra terra. Entregou a sua vida pela igreja, pela noiva. Pra quê? Pra que ela seja salva. Quando você entende isso, você para de ficar no raso da felicidade e entende que o casamento é o pilar principal da salvação dos dois. É verdade. Concorda, Dá? Sim, e é sempre essa tipologia, né, que Cristo usa, né, assim como a igreja e ele, e assim como o marido, né, e a esposa. E às vezes a gente pergunta, né, por quê? É porque Cristo amou a igreja de tal maneira, né, de uma forma extraordinária, que ele chegou ao ponto de despir da sua glória, de descer do seu trono, né? Jesus precisava fazer isso? Não, cara. Ele ainda continuaria sendo Deus, mesmo com nós ou sem nós, né? Mas o intuito é sempre que Cristo quer, ele lidera pelo exemplo, né? Não basta só falar que eu amo a Raíra, né? Porque falar todo mundo fala, né? Eu declarar palavras lindas aqui é uma coisa, mas o que eu vivo realmente, né? Porque mais que a palavra, né? As atitudes valem mais que palavras, né? Tanto que quando Cristo ele fala que ama a igreja, ele só não fala, ele faz, né? E muitas das vezes eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça. Falei assim, cara, por que tinha que ser Jesus, né? Porque se Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, o que ele poderia fazer? Ele poderia criar um ser, ele poderia criar alguém, né? Santo, alguém sem pecado, e vai lá e morre por eles. E aí o Espírito Santo ele me revela algo sobrenatural, que ele fala assim, Darby, sabe por que tinha que ser Jesus? Porque era o meu melhor. Jesus era o meu melhor, era o melhor de Deus, era tudo que ele poderia oferecer. Então é isso que ele busca de nós, né? Também nosso melhor, entendeu? Às vezes eu falo com a Raíra, às vezes Deus ele não quer o melhor do mundo, ele quer o seu melhor. Porque muitas das vezes a gente quer fazer muitas das coisas, né? Vou estudar aqui, vou fazer isso aqui, porque eu quero ser o melhor do mundo. Talvez Deus ele não quer isso, cara. Ele quer que você seja o seu melhor. É o seu melhor, é o que você pode fazer, sem desculpa, sem clichês, sem demagogia, é o seu melhor, sinceramente. Então, quando Jesus ele simula a mulher como a igreja e ele dá ao homem essa missão de protegê-la, assim como Cristo protegeu a sua igreja, dando a sua vida para ela. Não tem amor maior que esse, né? Do que você, né, abrir mão
do que você vive, do seu sonho, da sua felicidade, de tudo que você quer fazer para o outro fazer. E essa é o propósito principal, né? É o que eu costumo dizer, né? Deus, ele nos criou para nós não olhar para nós mesmos, sim olhar para o outro, né? É o que eu costumo falar, eu já falei isso na pregação. Eu quero passar para vocês também para trazer reflexão. Repare que você esteja numa sala, que nem nós estamos aqui. Qual é o rosto que a gente não consegue ver? Eu consigo ver o rosto da Raíra, da Amanda, do Rony, do Marcos Paulo, do Douglas. Mas o único rosto que eu não consigo ver é o meu. Por quê? Porque Deus não nos criou pra gente olhar pra nós mesmos, e sim olhar pro outro. A criação de Deus nunca foi egoísta, e sim foi uma criação para viver em sociedade, para viver juntos, né? Igual eu vi uma frase e fez todo sentido, né? Não sei se vocês já viram, né? Um vídeo de um cara na formatura, e ele começa a falar, né? Os rios não bebem das suas águas, né? As árvores não comem do seu fruto. O sol não brilha para si. Você tá entendendo? Tudo é voltado pro próximo. Porque é assim que é o ciclo. Eu faço pra Raíra e a Raíra faz pra mim. Você tá entendendo? Eu vou viver a minha vida pra fazer a Raíra feliz. Aí talvez eu não vou ser feliz. Por quê? Porque eu vou abrir mão de todas as minhas coisas. Só que quando eu ver a Raíra fazendo o mesmo pra mim, ela abrindo mão dos sonhos dela pra me fazer feliz, aí vira um ciclo. Aí se completa a criação. Porque quando a gente saímos do propósito de Deus, né, aí que vem as maldições, né? E eu acho que aí tá o ponto principal. Porque às vezes a pessoa não entende que o casamento, o propósito principal é ajudar o outro a alcançar a salvação, porque ele não entende o verdadeiro sentido da felicidade. Qual é o verdadeiro sentido da felicidade? Não é você amar apenas a pessoa, mas é você amar a alma da pessoa. Será que o corpo tá feliz, mas a alma tá triste, angustiada? É o que diz, esse versículo que a gente está dizendo está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Olha que interessante o que diz aqui, eu vou ler desde o início para que você entenda. Diz assim, ó: maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí o 26 diz assim, ó: para que santificasse, tendo-a purificando por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que o meu objetivo principal é lapidar a alma da Amanda, torná-la mais parecida ainda com aquilo que Cristo quer. Porque, meu querido, entenda uma coisa: eu não sou o verdadeiro esposo da Amanda. É Cristo que é. Eu estou aqui ajudando ela a completar a carreira e tirar toda essa mancha, toda essa mácula, toda essa ruga, para no dia que ela encontrar o verdadeiro noivo dela, ela está digno dele. E exatamente ela a mesma forma. Quando ela vê eu como alguém que está à espera do noivo, à espera de Cristo, ela também me ajudará nessa caminhada e vai me lapidar. Eu costumo dizer que a Amanda, ela é muito crucial e na minha vida. Vou dar um exemplo. Quando eu estou ministrando a palavra, aí eu termino a palavra de Deus, aí vem as pessoas, não, palavra abençoada, tal, palavra gloriosa. Aí eu falo pra Amanda: e Amanda, como foi? Ela fala: foi bom, mas você tem que melhorar isso. Porque ela vai falar a verdade pra mim. Ela vai falar aquilo que realmente eu preciso melhorar. As pessoas de fora não falam isso. As pessoas de fora falam o quê? Ah, tá legal. Mas só ela conhece realmente quem eu sou. E é tão sério isso, quando você entra num ponto, né, que às vezes o outro não quer falar. Eu acho que isso é uma atitude, teria que ser global, ser sincero com o seu parceiro, ser sincero naquilo. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que nós falamos, para não ferir também. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho moldado nisso, o Rony sabe, o quanto eu tenho moldado quanto a isso, mas eu entendo que sim, que as pessoas inflamar o meu ego, ou encher o meu ego, não vai diferir de nada. Mas quando o Rony fala comigo: Amanda, vem cá,
assim, o que você falou não tá legal, não tá certo. Eu acho que isso me traz uma mudança. Peraí, então amanhã eu preciso fazer melhor, amanhã eu preciso fazer diferente. E o ponto de alertar o outro de que, cara, aqui tá bom, aqui não tá, aqui tá legal, aqui não tá, isso é um ponto muito bom, um ponto chave dentro do relacionamento. Eu vi um vídeo, até mandei pro Rony, de um casal, a menina colocou assim, o casal, o esposo falou assim, quando a sua esposa parar de reclamar, observe que tem algo de errado. Não é a esposa goteira, viu, gente? É que Provérbios diz, né, que nós não podemos ser como aquela goteira que fica pingando, pingando, pingando e enchendo o saco. Mas é alertar o outro de que, peraí, aí ela fez o videozinho lá e aí toalha em cima da cama. Ela falava todos os dias, amor, tem como você tirar a toalha de cima da cama? Exatamente. E aí no outro dia repetia de novo. E ele colocava a toalha de novo. Amor, tem como você tirar a toalha de cima da cama? E aí chegou um dia que ela foi começando a parar. Aí teve um certo dia que ela só olhou, ele colocou a toalha na cama, ela olhou para trás e não falou nada. Ele olhou bem, tem alguma coisa de errado. Algo está acontecendo. E aí ele trouxe esse alerta. Se a sua esposa para de questionar ou para de indagar aquilo que você faz de errado, cara, tem alguma coisa de errado. Na verdade, parou de se importar. Parou de se importar com aquilo que pro casal é importante. Porque para um casal, vocês que têm filho ainda mais ainda, é muito importante o Darby auxiliar a Raíra com as crianças. E assim vice-versa. Então, pro casal, se a Raíra não dá um alerta, Darby, eu preciso que você me ajuda. Darby, eu preciso que você faça isso. Porque às vezes nós realmente estamos desatentos a essas coisas, né? E aí quando traz esse alerta de que, não foi tal coisa assim, não foi legal, você pode melhorar nisso. Sendo sempre também mostrando para a pessoa que ela é capaz e que ela vai conseguir de chegar no objetivo que realmente ela quer chegar. É o cuidado, né, em falar. Quando você tem um cuidado em falar, eu acho que a recepção, né, receptivo daquela crítica, nem que seja construtiva, ela vai entrar no seu coração de forma mais agradável. Quando você é educado em falar, em pedir, em aconselhar, eu acho que as palavras, elas entram e elas causam mudança. Né, Salomão fala, né, é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher birrenta. Com uma mulher aquela que só fica reclamando, a Amanda falou, só fica reclamando. Claro que a gente também tem que reclamar, mas a gente tem que saber também que não é. Porque eu fico imaginando, né, o que o Salomão falando, que naquela época eles eram de deserto, né? Imagina viver no deserto. Sem recurso nenhum. Deve ser ruim demais, é o sol, não tem nada pra te cobrir, então era isso que ele falou, é melhor morar no deserto sozinho, com o sol, com fome, do que com a mulher dessa. Então, esse é um toque, né? Exatamente. Que Salomão dá para as pessoas. E isso que a Amanda falou muito, muito top. E que o Rony também falou, eu queria entrar, que eu vi um aviso, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que conhecem, não é possível. Né? Se vocês não conhecerem, vocês não é crente, não. Billy Graham. Tem uma história de Billy Graham que encaixa nessa história que você falou, Rony, sobre a mulher, né? Sempre falar a verdade, porque realmente o Rony falou isso aí. A gente, como pregador da palavra, quando a gente termina um sermão, todas as pessoas chegam, que bacana, né? Palavra gloriosa, que palavra boa e tal. E aquilo ali infla o nosso ego, né? Querendo ou não. E quando você chega em casa, né? Aí sempre isso acontece, não é só com você, viu, Rony? Lá em casa também. Que boa, né? Que você chega assim, essa palavra foi boa. Tal. E aí, Harry, o que você achou? É o que o Jefinho falou. Horrível. Que é isso? Tá palavra? Não. E a gente precisa de alguém assim para nos frear, para sempre nos lembrar que a gente não faz nada, quem faz é Cristo. E entrando na história do Billy Graham, né? Eu vi a história da entrevista que ele falando, que aquela repórter perguntou pra ele assim, Billy Graham, como é que você consegue conviver com o seu ego, né? Com todo mundo, porque a gente vai estudar um pouco sobre a história de Billy Graham, ele enchia estádios para ouvir o sermão dele. Né? Billy Graham era conhecido não só na América, mas sim todo o mundo como um dos príncipes dos pregadores, né? da nossa geração. Billy Graham, né? Enchia estádios. Então, tipo assim, imagina um estádio chamando o seu nome. Um estádio, né, se comovendo na sua pregação. Então, aí ele responde a mulher dessa forma. Ele fala assim, eu contratei um rapaz pra sempre quando eu descer de um sermão, ele olhar pra mim e falar assim, você não é nada. Você não pode, você não faz
quem faz é Cristo. Então, olha você que legal, eu acho aquilo ali muito bacana. Por quê? Porque Billy Graham entendeu que realmente, né, se a gente vivermos, né, com os aplausos, né, viver com as pessoas, às vezes aquilo ali entra no nosso coração. E aonde que a gente olha que a gente não precisa de mudança, a gente nunca vai melhorar. Se não tem alguém pra falar assim, cara, você precisa mudar nisso. Ah, você fala isso errado. Ah, essa postura não tá legal. Cara, você sempre vai continuar no erro. Então, quando você recebe essa crítica de alguém que realmente quer ver um crescimento em você, alguém que quer ver você ainda melhor do que você está, cara, isso é muito válido. Porque você enxerga que não é apenas a pessoa ali, mas é o próprio Cristo que colocou a pessoa ali pra tá te lapidando. É que eu li aqui agora. É pra no dia que você chegar a encontrar com ele, você esteja sem mácula, sem ruga, nem nada semelhante. Você esteja preparado para encontrar com o seu verdadeiro noivo. E o principal disso é o quê? É eu não amar apenas o externo da Amanda, a carne, o corpo da Amanda. É eu amar a alma dela e ela amar a minha. Quando um ama a alma do outro, a gente se padece um pelo outro. A gente não consegue ver o outro errando e achar legal e deixar compreensível do jeito que a pessoa tá mais não. Porque entende que esse caminho, ele não vai encontrar o verdadeiro noivo, o verdadeiro esposo. E terminando a história... Quando você vê isso, é importante. Terminando a história, e ele responde isso para aquela mulher, né? E ele deu essa ferramenta pra gente lidarmos com isso. Ele conta, e quando a gente traz pro nosso lar... Né? E realmente é isso. A gente tem os aplausos, mas quando a gente chega em casa, a gente tem realmente a resposta de se foi boa ou não. Né? Se aquilo ali está de acordo ou não. E aí entra na Bíblia. Né? Niquê, né? Aonde que o diabo caiu? Foi na onde todo mundo falava, você é bonito de verdade, hein? Nossa, essa asa sua é maior que a nossa. E aquele ali foi entrando no coração dele, entrando no coração dele, entrando no coração dele, até que chegou um dia e ele falou assim, cara... Ai, eu tô melhor que Deus, vou tomar o trono dele. E agora tá na hora da nova geração, né? Vamos trocar isso. E quando você traz até para Cristo, aonde quando o diabo ele vai tentar Jesus, ele tenta aonde? No ego, no eu. Porque é aí que o homem cai. É aí que o homem, né? E fala, opa, né? Ele empina o nariz e fala assim, eu posso, eu consigo, né? E ele fala assim, transforma essa... Se você é o filho de Deus, ou seja, mexendo com a autoestima dele. Será que você é filho de Deus mesmo? Se você for, transforma isso aqui em pão. Naquele momento ali, Jesus falou assim, cara, não é sobre mim. E sim sendo sobre ele. Ele transferindo sempre a glória pra quem? Pra Deus. Por quê? É ele nos ensinando, gente. Claro que a glória era dele, sim, porque ele era Deus. Mas ele estava nos ensinando o quê? Que a gente não pode tomar glória para si. A gente sempre temos que passar a glória. Passar a glória para quem? Não. Por que tá me dizendo que eu sou bom? Bom é quem? Bom é o pai. Você lembra que ele falou isso? O jovem rico. O jovem rico? Por que você tá falando que eu sou bom? Não, irmão. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas o canal. Quem faz é ele. Quem transforma é ele. Porque se isso entrar... Não, velho, é eu que faço. Todas as vezes que eu subo num púlpito, eu falo, Senhor, que não seja eu, que seja o Espírito. Porque se for eu vou falar coisas de mim. E eu não tenho nada pra esse povo. A única coisa que eu tenho é você. Então é isso que a gente tem que repassar. E tomar o cuidado também, né? Na hora de falar. Porque juntos a gente constrói uma história, né? E às vezes a gente fala e na hora de falar a gente esquece da melhor parte, que é também, né? Falar que você conseguiu, falar incentivar, né? Foi bom, né? Tem um momento, né? Sim. De falar ruim e falar bem. Falar as qualidades. Manter o equilíbrio ali. Sempre O com elogio moderação. não é que seja ruim o elogio. Sim. É algo, na verdade, até bom pro crescimento ministerial. Mas também é tomar cuidado. Sim. O Rony até ensina isso pra gente, né? Como elogiar, como entrar com a pessoa depois dessa Isso situação. é verdade. O Rony ensinou isso e eu faço isso com todas as pessoas. Porque um dia eu assisti uma pregação e eu ouvi que a gente também, quando a gente vai falar com alguém para continuar, continua, faz isso que tá dando certo. A gente tá incentivando pessoas a chegar mais longe. Sim. E a gente sabe o quão necessário é alguém acreditar na gente. Verdade. E trazendo pro casamento, eu preciso acreditar no meu marido. Meu marido precisa acreditar em mim. E é assim, juntos, construindo, fazendo as construções necessárias, que todo mundo sabe que uma casa, ela precisa de reforma. Às vezes, né? Tem anos e anos.
Anos e anos, é algo sem fim. E assim é a nossa vida com Deus. A gente precisa estar bem. E o nosso maior compromisso é com Jesus Cristo. E depois entra o cônjuge, né? Depois entra o marido. E quando a gente está bem na intimidade, bem na nossa vida com Deus, a gente consegue refletir dentro do nosso casamento, nos policiando em atitudes, em decisões, né? Entendendo que não é só sobre falar, e sim sobre o silêncio corresponder àquilo que nem palavras, né, consegue descrever. Porque às vezes a gente fica, igual eu falei no início, preocupado com tantas coisas negativas, mas a gente esquece do tanto que aquela pessoa que está do nosso lado acerta, e é bom estar com ela, né? Na nossa casa, principalmente, né, Davi? Se a gente não parar e conversar, se a gente não parar e saber o que o outro está sentindo, a gente vê atitudes da pessoa e a gente vai ficar lá, só ali, né? Falando. Uma bola de neve. E é um dos erros, né, que acontece também no Éden, né? Eu sempre falo, cara, imagina se Eva, porque pra gente fazer alguma coisa, gente, a gente não decide agora, vou fazer isso aqui, vou tomar essa água. Tomei. Ainda mais uma atitude tão drástica, né? Então, a gente primeiro o quê? Formula na cabeça. Então, eu tenho certeza, claro que não tem como confirmar isso, que a Bíblia não dá datas, mas eu creio que Eva, quando a serpente fala com ela já estava de olho na fruta há muito tempo. Ela estava de olho naquilo ali, né? Muito tempo. Por quê? Porque aquilo já estava no coração dela. Já tinha descido pro coração. Então ela só estava precisando do quê? Do que o ser humano precisa de quê? Desculpa. Todas as vezes que nós queremos sair da presença de Deus, o que a gente dá? Quem que a gente precisa? De uma desculpa, porque a gente não é autossuficiente de falar assim, cara, tô saindo porque eu quero. Porque eu quero viver minha vida do jeito que eu quero fazer a safadeza, quero viver de qualquer jeito. A gente não consegue bater a mão no peito e falar isso. A gente tem que o quê? Causar uma situação para que isso aconteça. Porque, tá vendo? Eu saí por causa do fulano. Eu saí porque a serpente me enganou. Aí eu saí porque ela que falou que era para me comer. Mas nunca foi sobre isso. E Eva, ela dá esse exemplo claro porque, né, ela tava ali com fome. Isso. Fome de quê? Daquilo que às vezes a gente deixa preencher o lugar de Deus. Falou tudo. E coisas que preenchem o lugar de Deus, a gente fica insaciável, né? A gente come ali, mas logo já tá com fome. Então Eva foi ali, né, com fome daquilo que não poderia. E é por isso que ela comeu, né? Porque se ela tivesse comendo nos outros frutos, ela não teria fome para comer as coisas lá de fora. A própria Bíblia traz isso, né? Nós precisamos olhar para as coisas do alto. Colossenses diz isso. Busque as coisas do alto. Quando eu decido buscar as coisas do alto, quando eu decido focar nas coisas que o Pai tem para mim, todas as outras coisas fluem. O casamento, ele é prova viva disso, de que se a minha vida com Deus, se o meu relacionamento com o meu Pai estiver tudo ok, é o que a Raíra disse, as coisas vão fluir, gente, flui mesmo. Porque você consegue conciliar todas as coisas diante disso. Porque, peraí, o meu tempo com o Senhor está um tempo de qualidade, o meu tempo com a minha família é um tempo de qualidade, o meu tempo com a igreja também é um tempo de qualidade, porque além de ser casados, além de ter famílias, a gente ainda tem que conciliar, né, a igreja, tem que conciliar ministério, tem que conciliar. A gente mesmo ensaia muito, né? Nós fazemos parte do Ministério de Dança e nós ensaiamos muito. Às vezes nós temos que estar na igreja a todo tempo. Aí a pessoa, mas então você não cuida da sua casa? Não, antes disso, antes de ir para o ensaio, antes de fazer alguma coisa, nós já cuidamos da nossa casa. E é algo interessante, realmente nós precisamos buscar relacionamentos que vão estar no mesmo propósito que a gente. E a importância desse relacionamento de estar no mesmo propósito é que quando eu estou no meu discipulado, porque lá nós temos o discipulado de mulheres, e quando nós estamos no nosso discipulado, o Rony está no dele. E assim, as coisas se conciliam de uma forma que realmente nós entendemos, cara, realmente nós estamos vivendo pro reino. E também tem o momento de separar pro casal, né? Tem. Eu acho que o objetivo ali de conciliar as responsabilidades do casamento, da casa, do lar,
com a igreja, ela é muito importante. Tem que haver um equilíbrio. É que nem a Amanda falou. Os nossos objetivos, responsabilidades da igreja, elas têm que estar, de certa forma, alinhadas. Se ela está fazendo algo ali para o Senhor, é necessário que nesse momento eu marque algo também com o Senhor. Por quê? Porque no momento que ela terminar e ter o tempo livre, eu também ter o tempo livre para a gente viver como casal. Eu acho isso muito importante. Talvez você hoje está aí, está se entregando, né? É casado, tem uma vida de casamento e está focando muito em ficar na igreja, só igreja, só igreja. Cara, esse não é o lado. O Senhor, ele não te pediu isso. Isso não pode se tornar um fardo para você. Ele pediu o quê? Para que você cuide da sua esposa. E quando você cuida da sua esposa e ela cuida de você, cara, naturalmente vai abrir essas brechas, esse tempo oportuno para um e o outro fazer a obra do Senhor e não impactar diretamente o casamento. É entender que dá para viver uma vida conciliada de lar, responsabilidade de casa e também estar com a obra na igreja ativa. Isso é muito importante que a gente possa entender. E a gente gostaria de saber de vocês, né? Porque vocês têm 2 crianças e como é que vocês têm conciliado isso também. Ô, Darby, eu até lembrei aqui da história de Noé. Noé, com certeza, quando ele foi construir a arca, se ele não tivesse a base da família dele ali ajudando, se ele não tivesse a base da família, não ia conseguir, não. Dele ali, né, apoiando aquela construção, ele nem tinha saído do lugar. E por isso que quando vem o dilúvio, né, a família dele tá ali com ele, porque viveu juntos aquele propósito. Quem viveu o propósito vive o milagre também. Glória a Deus. Porque realmente é necessário os processos estar juntos. E nós, né, que tem os meninos, o Azaf tem 2, a Esther tem 6 meses. É um pouco difícil, mas não é impossível, porque a gente entende o que é a nossa prioridade, né? É conciliar, alinhar tudo ali para que possa dar certo, né, Davi? Os cultos, é não abrir mão dos cultos. É menino fazendo bagunça, porque chega, né, uma parte que fica tão agitado, é a criança ficar ali, mas é não abrir mão de estar ali colocando o filho como impedimento. Porque filho, ele não é impedimento, ele é bênção. Então, assim, é conciliando e esperando no tempo do Senhor, que há tempo para todas as coisas. E esse processo nosso é de ensinar, instruir, para que lá na frente nossos filhos possam ser melhores do que nós, né, Darby? Esse é o intuito, né, de sempre fazer uma geração que esteja à frente de nós, nunca atrás, né? E esse fato de ter esse diálogo que a Raíra falou é muito importante, né? O homem tem o diálogo com a mulher e a mulher tem o diálogo com o homem. Por quê? Porque imagina se Eva tivesse falado com Adão, passei ali, nossa, me deu uma vontade de comer aquela lá. O que a Adão ia falar? Não, Eva, Deus falou que não pode, vem cá, vamos fazer uma oração, vamos entrar em um propósito, né? Não passa por ali não, toda vez que for passar por ali, você me chama que nós 2 passamos juntos. Tá entendendo? Essa conversa, imagina se tivesse. Talvez não tinha chegado aonde você chegou. Então, às vezes, da gente se calar, da gente não se comunicar, às vezes a gente perde bênçãos, né? A gente sai de coisas que era o propósito e começa a viver maldições, né? Porque se tivesse aquele diálogo ali, talvez não tinha descido pro coração dela. Na primeira vez que você viu e deu a tentação, você fala assim, cara, Raíra, ó, aconteceu isso. Mas muitas das vezes, né? Se a gente chegar e falar isso, né? Talvez o cônjuge, ele não aceita de uma forma agradável. Ou vice-versa, né? Por isso que precisa estar nessa conexão. Por isso que precisa estar nesse diálogo. Por isso que precisa estar nesse propósito. Por isso que Paulo fala assim, não vivam em julgo desigual, né? Ou seja, você está aqui, você está na terra e o seu cônjuge está na lua. Você está sonhando em ir para o mar e o seu cônjuge está sonhando em ir para a terra. Tá vendo? É propósitos totalmente distintos. E quando ele fala do jugo, né, era 2 bois que carregava, né, aquilo ali que moía, né, era isso que moía o que tinha. Ou seja, um ficava aqui, um dependia da força que o outro fazia. Porque se um fizesse uma força menor, ou se ele fosse menor que o outro ia fazer muito mais força. E o trabalho não ia ficar bom. É desse jugo que ele está falando. Esteja os 2 em um só pensamento, igual a Amanda falou, né, os 2, quando a gente estamos com a cabeça no céu, nós não tem tempo para olhar para a terra, né? Já viu que lá, se a gente está cuidando da nossa vida, a gente não tem tempo para cuidar da vida dos outros. É verdade. Sempre quando as pessoas, isso aqui entrou na minha cabeça, desceu do que tinha agora do céu. É assim que os pregadores falam, né? Olha para você ver. Quem que faz fofoca? É só quem não tem nada para fazer. Aquele que está desligado do céu, aquele que está fora da conexão com Deus.
Por quê? Porque desligou do céu, tá igual Eva. Tá no jardim, tá no propósito, mas tá desligado dele. E o ambiente, ele não interfere nisso, né? Porque se a gente for olhar o cenário que Eva estava no melhor lugar. No lugar onde não tinha nada para reclamar, no lugar onde que não tinha nada para atrapalhar, mas ela própria foi o empecilho. E às vezes a gente coloca, o que o Darwin disse, a gente coloca desculpa nas coisas para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer, que é errado e contra a vontade de Deus. Então nós temos que focar em quê? Em estar abertos, em um ouvir o outro. Cara, isso é muito importante. Quando eu entendo que não é só a minha opinião que vale, não é só aquilo que eu acho que é o certo, não é a minha verdade que é absoluta. E quando nós sentamos junto e falamos, isso daqui, Amanda, e esse projeto, será que ele vai pra frente? Será que é esse o momento dele fazer? Será que é esse o momento dele ser executado? E ela virar pra mim e fala, Rony, é o momento. Ou outra hora dizer, não, eu acho melhor a gente segurar por causa disso. E aí me faz parar para pensar e refletir qual seria o momento mais oportuno para isso acontecer. Então é necessário os dois estarem abertos para ouvir aquilo que o outro tem para falar. E ali se tornar uma base sólida para tomar uma decisão sólida e que irá trazer benefícios para o casal como um todo. Concorda, amor? Sim, eu tenho experiência disso no nosso próprio casamento, a gente ia casar. Eu vivenciei muitas coisas, né? A Raíra falou, eu queria até ter entrado nisso, a Raíra falou sobre a improbabilidade que tinha, as pessoas têm realmente esse preconceito, veio da favela, já tem uma tendência de viver, e eu vivi muitas coisas, as pessoas falavam, você vai ser igual a sua mãe, você vai acabar igual a ela, que nós teremos oportunidade para falar sobre isso, né? Sobre esse assunto, mas o que eu quero entrar aqui é que eu preciso escolher, né, ser curada. Eu preciso escolher permitir para poder viver um relacionamento saudável. Se eu não permitir com que a minha vida seja transformada, eu nunca vou conseguir viver um relacionamento saudável. E eu vou colocar a culpa em todas as outras coisas. Eu vou colocar a culpa no tempo, eu vou colocar a culpa em tudo. Menos em você mesmo que, cara, então peraí, eu vou parar agora. Eu preciso mudar a minha rota, eu preciso recalcular ela para poder viver o propósito. Salmos nos diz isso, Salmos 1. Quando eu quando eu medito na palavra do Senhor dia e noite, eu me torno como uma árvore plantada junto ao ribeiro que dá fruto no seu tempo certo. Então, quando eu decido viver o propósito do Senhor, ali em mim vai passar esse rio e dentro do nosso relacionamento vai fluir esse rio e desse rio vai ser gerado frutos e esses frutos são, o que o Darwin sempre fala, são deles que as pessoas vão ver se realmente, peraí, é um relacionamento saudável? Peraí, existe um relacionamento saudável? Então é isso. Ou eu realmente aprendi a ter um relacionamento sólido, entendendo que, peraí, o Senhor, ele precisa ser o primeiro na minha vida. Deus, ele precisa ser o meu primeiro. Se ele não for o primeiro nas nossas vidas, algo está de errado. Então eu preciso me alimentar dele primeiro, entender que o meu propósito está nele primeiro e depois entender que, peraí, então eu preciso agora, porque é óbvio, quando nós conhecemos a palavra, quando nós alimentamos, aí eu aprendo que, peraí, então Cristo, ele amou a igreja, então peraí, eu preciso amar também, eu preciso amar o meu esposo, que faz parte disso. Então, além de amar ele como esposo, como alguém que eu quero viver até o fim da minha vida, eu preciso também amar ele como alguém em Cristo Jesus. E o interessante que ela falou que relacionado a amor, né? É entender que amor não é só falar, eu te amo, eu te amo. Não, cara, o falar eu te amo é uma das 5 linguagens do amor. Existem 5 linguagens do amor que ela é em torno, né, envolto desse amor. Quais são elas? A primeira, como eu disse, é palavra de afirmação. É o que as meninas disseram. É incentivar, é criticar na hora que tem que criticar, é falar, é trazer uma palavra de afirmação. Você vai conseguir. Essa é a primeira linguagem do amor. A segunda linguagem do amor é o toque físico. É você entender que um precisa do outro. É abraçar, estar juntos, ter o relacionamento íntimo, ter o relacionamento saudável, é ter o eu te amo, o beijo mesmo, um abraço, o aconchego do casal do outro.
A terceira linguagem do amor, pessoal, é o tempo de qualidade. É você deixar de fazer, às vezes, aquilo que você poderia fazer sozinho e fazer juntos. Aquilo que vocês podem fazer juntos. É investir o tempo um no outro. E outra coisa que às vezes os homens não gostam tanto, né? Que é a quarta linguagem do amor. É atos e serviços. O que é isso? É você ajudar a sua esposa nas coisas do lar. É você trabalhar, às vezes, quando ela folgar. É ela trabalhar quando você precisar descansar. É um ajudar o outro com atos e serviços. Isso tudo voltado também para a obra do Senhor, para o amor e o casamento com Cristo. E o quinto, né, que as mulheres gostam muito também, que é presentes. É presentear, cara. Uma das linguagens do amor mais eufórica, né, que as pessoas mais gostam, é presentear. É presentear aquele que você ama. Então, essas são as 5 linguagens do amor, que é exatamente que precisa ser exercida dentro do casamento. Então, pega essa chave aí, pega essa aí, eu tenho certeza que seu casamento será abençoado. Cumpra as 5 linguagens do amor, né, Dá? E a que a Amanda disse é extraordinário, que a gente tem que deixar essa síndrome de Adão. Né? Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi o fulano que me falou isso. Ah, foi o ciclano que falou isso. Deixar as desculpas, porque as desculpas elas não trazem bênçãos. As bênçãos só vão vir através das nossas atitudes. Sobre o que nós fazemos e para que estamos fazendo. Qual que é a intenção, qual que é... Né? E muito tempo a mulher, ela sofre com isso, né? Pela queda do Éden, né? Por ter... o que o diabo ele usa isso? Opa, é uma oportunidade. O que ele fala pro homem? Homem, não escuta a mulher não. Porque você saiu do Éden por causa da mulher. Porque você escutou a mulher. Só que o plano de Deus nunca foi isso. Né? O plano de Deus sempre foi que a mulher seja a disjuntora. E tem umas versões que falam auxiliadora, ou seja, aquele que auxilia, aquele que dá conselho, aquele que instrui, aquele que fala, aquele que edifica. Esse era o propósito que o diabo fez, torceu. É por isso que você vê no Velho Testamento, né, a mulher sendo tão recriminada por causa do Éden, né? E é por isso que Jesus fala assim, o quê? Eu tenho que mudar isso, né? É por isso que quando a Bíblia fala, né, que o anjo desce, né, à casa de Maria e fala, salve agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres, porque você foi escolhida, né? Porque se foi pela uma mulher, né, por ter ouvido uma mulher que o pecado entrou, a partir do teu ventre, a partir da semente que eu gerarei dentro de ti, também a salvação virá. Então o que Jesus fez? Não tem nada disso. A mulher não é isso que o diabo está tentando falar. Não. A mulher é um plano e um projeto de Deus. Não é maior, não é menor, né, Dado? Isso. Mas é alguém que faz a diferença. Eu costumo até falar assim, que milagres acontecem, multiplicação acontece com aquilo que a gente tem. Então, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, é aí que o Senhor quer nos usar, é aí que o Senhor quer multiplicar. E a nossa história, ela precisa ser construída e firmada, né? A gente precisa fazer acontecer. Não ver exemplos de pessoas lá na frente que já construiu a sua história. É começar a construir a sua história do jeitinho que você tá. O Rony até perguntou sobre os meninos, e a gente costuma levar eles na onde que a gente vai, né, Darwin? Isso. É no culto, é ensaio, é discipulado, tudo a gente coloca eles junto com a gente. Por quê? Porque a gente sabe que é fundamental para a história deles, porque lá na frente eles vão se lembrar. E o Azaf, né, que já tem 2 anos entendendo, já faz algumas gracinhas, né, Dar? Quer pregar, quer cantar, quer orar. Pega o violão. E a gente vê que essa é uma base de um exemplo. É o que eles veem, né? É o que eu costumo dizer. O filho nunca vai fazer o que você fala, e sim o que você faz. Ainda mais na fase do Azaf, a gente consegue observar muito isso, né, Raíra? Ele não fala, mas ele observa muito. Cara, ele observa muito, muito, muito. Então, tudo que você fizer... eu vi um estudo que fala que, né, do 0 e até os 2 anos é onde está formando o caráter da criança. E eu falei assim... Cara, não, né? Ela nem aprendeu a falar ainda. Como é que tá formando caráter? É aí que a médica ela fala assim, por isso mesmo. É aonde você fala menos, escuta mais e observa mais. É agora que ele tá observando tudo.
tudo que tá acontecendo, ele tá juntando tudo e tá formando o caráter dele. É a Exatamente. base da observação. Quando você não tem um sentido, ou seja, da fala, né? Você ouve mais. Exatamente. Você observa mais. Eu até Sabe? comecei a falar algo aqui sobre a importância do outro falar, né? Nos alertar. O que eu ia entrar é que quando nós íamos casar, eu tava ainda com... Acho que eu tinha feito 15 anos. E aí, como eu tive que sair da minha casa, fui lá pra casa do Rony. Eu tive que ir morar na casa do Rony, na situação que eu estava. E aí, pra mim, eu casaria naquela época. Pra mim, eu já tinha decidido que eu casaria ali. Só que o Rony, peraí, calma, as coisas não são assim. As decisões não são tomadas dessa forma. Não é assim. O Rony sempre foi muito cabeça. O Rony sempre teve a cabeça muito no lugar. E eu sempre fiz as coisas. Até hoje ainda eu me policio muito. Porque eu nunca fui regrada. Não, você tem que fazer assim, o tempo é assim, sabe? E aí, o Rony veio trazendo isso. Peraí, não é assim, não é dessa forma. Aí que a gente foi casar, eu tinha 18 anos, ainda assim, por quê? Porque ele não, calma, a gente precisa comprar nossas coisas, a gente precisa construir nossas coisas, as coisas não são assim. E aí que a gente conseguiu conquistar as nossas coisas para depois casar. Então, essa é a importância do outro. Mesmo não estando casado, você que está pensando em casar, que ainda quer construir essa vida a dois, e tá nesse relacionamento e quer fazer as coisas precipitadas. Às vezes, porque quer ter relação, né? Porque hoje acontece muito isso. Não faça isso. Espere o tempo certo. Você decidiu quem você quer amar, porque nós decidimos quem nós queremos amar. Então, você precisa agora esperar o tempo certo para acontecer. Então, se você decidiu fazer, calma, escuta o outro, para. Eu me lembro muito porque a Bíblia tem muitas situações de pessoas que Sim. param para ouvir. José foi um desses. Raíra comentou sobre a Maria, e aí José, quando ele disse, não, vou deixar ela porque ela está grávida, eu não quero envergonhá-la, eu não quero fazer com que as pessoas, porque ali poderia acontecer até um apedrejamento sobre ela. Sim. Principalmente se eles... pegar ela e levar pro meio da cidade e falar aqui, ó, tá grávida e eu É não meu. tava aqui. E eu nem tava aqui. Só que ele decidiu, peraí, agora eu não posso tomar essa decisão. Eu preciso parar. E ele foi dormir. E aí o anjo visita ele em sonho e fala pra ele, pode ficar. Então é isso que nós precisamos fazer. Peraí, deixa eu parar. Deixa eu ouvir, que seja o meu cônjuge, tá? Se o meu cônjuge não está também atento para ouvir. Então, peraí, vamos ouvir o Senhor? Porque ele sempre tem o alerta. E assim, ele nos alerta, né, Rony? 24 Sim, horas, com peraí. Assim não dá. Peraí, assim não vai ser legal. Ou ele usa alguém para falar, e esse alguém, na maioria das vezes, é o nosso cônjuge. Na maioria das vezes, é quem tá do seu lado. O dia inteiro, 24 horas por dia, que dorme do seu lado. E às vezes nós somos tão tolas, né? Nos tornamos tão tolas que nós não queremos nem ouvir o conselho que o outro quer dar pra gente. E Provérbios 14 diz isso. A mulher sábia é aquela que edifica o seu lar. Edificar o seu lar não é só deixar a sua casa bonitinha, arrumadinha e cheirosinha. Não é a e casa deixar. física, né? Não é deixar os Só meninos apenas a casa bonitinhos, física. porque isso aí eu entendo como algo agregado. Nosso papel como esposa é esse, é deixar a casa arrumada, é fazer uma comida, a Raíra e cuidar dos filhos, porque nós temos isso em nós, é nós como mulher. Só que não é só sobre isso, é sobre a mulher sabe, ela edifica. Peraí, vem cá, Rony. Assim não tá legal. Mas vem cá, Rony, hoje foi assim sensacional. É ser sábia ao ponto de realmente edificar o seu lar, edificar a sua casa espiritual e edificar a casa espiritual do seu cônjuge. E não ser tola para destruir o seu lar. Não ser tola para destruir. É o que a Raíra falou e na hora o Senhor trouxe ao meu coração. Quando nós vivemos o propósito, lá na frente nós vamos viver o milagre. E esse milagre é juntos. É o que você falou aí, ó. Noé, a família viveu esse milagre com ele. Imagina se José tivesse deixado Maria. Não quero viver com ela, vou deixar ela pra lá. Ele não ia estar nessa margem de pessoas que, cara, foi o pai de Jesus. Olha como é profundo. Eu preciso realmente viver os propósitos para vivenciar milagres. Exatamente. E, pessoal, a gente tá falando aqui sobre casamento. Eu sei que tem muita gente aí, né, que ainda não casou, que ainda é solteiro. E eu gostaria de deixar
3 dicas para você. Também vou passar a palavra pro restante do pessoal também que quiser dar alguma dica. E a primeira dica que eu dou para você ainda que tá procurando, né, que tá querendo ter um casamento abençoado, é simplesmente você orar para encontrar e não depois de encontrar orar. Meu Deus. Porque às vezes as pessoas falam assim: procura alguém, vou orar com você para ver se é de Deus. Cara, ore antes. Ore antes, porque quando você ora antes de encontrar, o Senhor ele já vai direcionar a pessoa certa. Foi o que eu disse no inicinho desse podcast. Quando eu tava lá, mesmo que eu estava olhando pra mim de forma suja, de forma indigna, eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, me mostra aquela que o Senhor preparou pra mim. A importância do pedir, né? Exatamente. E a primeira dica que eu dou é essa que eu vivi, cara. Ore pra encontrar e não encontre pra orar. A segunda dica, que também não é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é não escolher apenas com os olhos. Por que apenas? Porque o escolher com os olhos realmente também é uma decisão importante. Mas não deixa isso ser a principal fonte da sua escolha. Porque você tem que escolher alguém que vai complementar o seu ministério. Alguém que vai te estabelecer juntos. Alguém que vai te dar força junto. Então esse é o meu segundo conselho para você. Não escolha apenas com os olhos. É lógico que tem que ter uma atração. Quando eu olhei para essa morena maravilhosa aqui, eu senti uma forte atração por ela. Mas não foi aquilo que concretizou que eu decidi em casar com ela. Foi o que estava por dentro. Foi aquilo que estava no interior dela. Foi os valores que ela tinha em Cristo. Isso me fortaleceu em falar: é essa realmente que eu quero casar. E o terceiro e um dos mais importantes conselhos que eu dou pra você ainda que tá procurando é sempre case com aquela pessoa que vai te levar mais próxima de Deus. É aquela que vai em todo momento, vamos pra Deus, vamos pra isso, vamos pra aquilo. Então, quando você casa com alguém que te pega na mão e fala: vamos pra Deus, vamos pra mais próximo de Deus, cara, essa é a pessoa que Deus escolheu pra que você case. Vocês querem aconselhar aí também? Que há tempo para todas as coisas, né? Então, descubra qual é o tempo agora. O que você precisa viver hoje? Será que é um relacionamento e atrasar obras que você precisa completar antes disso? Ou é você realizar, né, Darby, o que você tem ainda como solteiro, solteira na obra do Senhor? Porque também fala, né, que quando a Bíblia também fala que os solteiros cuidam da casa do Senhor, os casados, né, seus lares. Então, agora é o tempo de você se doar por inteiro. E quando você casar, você também vai continuar se doando por inteiro. Mas vai haver coisas que vai precisar de ser divididas. Então, eu quero deixar um versículo para vocês, né? Sobre o amor, né? 1 Coríntios 13, 4, né? Que é o que o Rony falou sobre a linguagem do amor e trazendo biblicamente, né? Aqui, ó, justamente tudo que ele falou, a Bíblia descreve. Olha você ver, o amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vanglorie. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, né? Esse amor que Cristo quer introduzir em nós. Então, se o amor que você está sentindo, né, pela sua namorada não tiver enquadrado aqui, não é um verdadeiro amor, é um falso amor. Então, quer saber se eu amo a Raíra? É que se eu sou bondoso com ela, se eu sou paciente, se eu não maltrato, se não é qualquer coisa que eu fico com raiva e xingo. Não, porque o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro amor. É o amor em que nós precisamos, né, enquadrar. Não é o amor, não é a paixão, não é a atração, não é aquilo que o mundo fala que é amor. Porque o mundo, né, transformou a palavra amor como uma palavra banal, né? Hoje a gente ama essa caneca, hoje a gente ama essa Bíblia, hoje a gente ama esse celular, né? Mas na verdade esse amor não foi feito para isso. O amor foi feito para pessoas, né? Que é o amor enos e o amor ágape, né? São os amores, né, intensos, o amor ágape incondicional, né? O amor que a gente sente fraternal, né? Então a gente tem que diferenciar isso,
né? Realmente colocar na balança e você que tá namorando, né? Se o seu namoro tá compulsivo, né? Tá com ciúmes além daquilo que precisa ter. Coloque aqui, ó, na medida de Cristo, na medida desse amor. Porque esse amor que vai te sustentar até o final. Porque a Bíblia diz que, Paulo fala, né? Que a beleza ela passa. O momento ele passa. A paixão ela passa. Mas o que permanece é o amor. Aleluia. E só para deixar também que o sábio, ele aprende com o tombo do tolo. Então, a gente consegue enxergar tombos, a gente consegue enxergar coisas que o ser humano faz que vai dar errado ou que já até deu errado. Então, que a gente possa se apegar nas coisas que dão certo. Não precisa errar pra aprender. Não precisa passar por algo, sofrer por algo que você sabe que o final vai ter uma consequência, né? E eu vejo isso no casamento do meu pai, da minha mãe. E graças a Deus estão ali 22 anos casados. E eu consigo enxergar ferramentas que eu posso trazer para o meu casamento dar certo. Então, a chave de tudo é aprender, sentar para aprender e fazer o seu casamento dar certo. Com o principal, o amor. Amar aquilo que você faz, amar aquilo que você, sabe, precisa, né? Se doar por inteiro. Comece a colocar tudo, aquela pitadinha de amor. Fazer tudo com amor, que no final você vai estar feliz. E aí uma alegria, né? Sincera, verdadeira, nada momentâneo. Porque aquilo que Cristo dá pra gente é eternidade, né, Darwin? É pra sempre. É porque que amor é esse, né? Que amor é esse que tá falando aqui? Eu também ia falar justamente sobre isso, sobre o amor, ele tudo crê. E qual o amor? E aí no finalzinho do 13, no 13 fala assim, 3 coisas na verdade permanecerão. A fé, a esperança e a maior delas é o amor. É Cristo. Que amor é esse? É Ele. Então, peraí, eu tenho esse amor dentro de mim. Então, realmente, eu preciso zelar realmente com amor. E é sofrer mesmo, é ter paciência, é estar ali lado a lado, é quando o outro está sofrendo, é ser paciente. É porque eu preciso chorar com os que choram. E o meu cônjuge é a maior prova viva disso. Se ele não tá bem, cara, ou eu levanto ele, ou vem cá então, me abraça aqui que nós dois... E já aconteceu, né, Rony? Situações. Sim. Situações ver o Rony chorando, gente, é raro, bem raro. E aí... Quando eu vi o Rony chorando, a última vez que eu vi ele chorando foi quando a gente foi tomar conta de uma igreja, de uma outra igreja, e o Rony chorava igual criança. Eu abracei ele, e existem situações que a gente não pode falar, que é só você deixar com que a pessoa se expressa. E ali é realmente ser isso, ter compaixão daquilo. Porque Cristo, que é o amor, tem compaixão de todas as situações. Então, realmente suportar, é vivenciar, é estar junto, é estar lado a lado. O relacionamento, ele só tem uma base, ele só cria uma raiz de dentro para fora quando eu decido viver com Cristo, que é o amor que está em nós. E infelizmente, né, nós estamos caminhando pro fim, né? O papo tá muito bom, nós ficaríamos até 3, 4 horas, né? Mas nós estamos caminhando pro fim e eu quero deixar para vocês, né, que esse conteúdo ele possa, né, bater no seu coração como uma semente, como uma terra boa, que ela possa frutificar, dar 30, 60, 100 por 1. Então, tudo que foi dito aqui, né, tudo que foi repartido aqui nessa mesa, que você agarre com as suas forças, né? Igual a Raíra falou, a gente não precisa errar pra gente aprender, né? Se a gente tá vendo os erros que nossos pais, né, que as pessoas cometeram, vamos cometer os mesmos erros? Se a gente cometer, a gente vamos ser tolos. Qual que você precisa, que você quer ser? Qual que você prefere ser? Um tolo ou um sábio? Porque a Bíblia fala, que a Raíra falou, né? O sábio aprende com o tombo dos tolos. Então você decide quem você vai ser. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bom estar com todos vocês aqui também. Foi um prazer receber vocês duas. É muito legal que todo mundo conheça quem são, né, os pilares do nosso ministério. Lógico que o Senhor é a nossa base, mas vocês também têm nos apoiado grandemente nisso. E pessoal, eu gostaria de deixar, né, um Pega Essa pra gente finalizar aqui. E o Pega Essa hoje não tem outro a não ser de falar sobre casamento. Eu gostaria de deixar a frase para você que um casamento que tem parceria e respeito e o Senhor como base só tem um destino: o céu juntos.
Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Até a próxima. Muito obrigado.